Olá! Hoje a gente vai explorar a fase mais agitada e, sem dúvida, a mais importante na vida de uma célula. Muita gente pensa que é um tempo de descanso, sabe? Mas a verdade é que a maior parte da ação acontece bem antes da divisão celular sequer começar. Para começar, vamos pensar juntos, quando uma célula não está lá se dividindo, o que será que ela está fazendo? Tirando uma folga? Apenas esperando? Olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Não é um período de calmaria, não, muito pelo contrário. É de uma preparação intensa e super detalhada. E se liga nesse dado, uma célula passa cerca de 95% do tempo dela numa fase que a gente chama de intérfase. Mas, diferente do que o nome pode sugerir, ela não está parada, ela está se preparando. É a fase mais longa, onde todo o trabalho pesado de crescimento e cópia de material genético realmente acontece. Todo esse processo tem um nome, claro. É o ciclo celular. Pensa nele como uma sequência super bem regulada de crescimento e divisão. É um roteiro muito preciso que garante que cada nova célula recebe exatamente o que precisa para sobreviver e funcionar direitinho. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa longa fase de preparação. Ela é dividida em 3 estágios bem distintos e cada um deles tem uma missão super específica para garantir que a célula está já prontinha para o grande evento da divisão. A intérfase acontece sempre nessa ordem: G1, depois S e por último G2. É como uma lista de tarefas, um checklist de pré-lançamento. A célula não pode pular nenhuma etapa, tá? Cada uma depende que a anterior tenha sido um sucesso. Bom, na fase G1, a célula cresce pra caramba. Ela produz as proteínas e organelas que precisa para funcionar bem. É como se ela estivesse juntando todos os suprimentos para um projeto enorme. É aqui que ela ganha tamanho e garante que tem todas as ferramentas antes de ir para a etapa mais crítica de todas. E agora a gente chega no coração da intérfase, numa fase tão, mas tão crítica, que é considerado o ponto de não retorno do ciclo celular. Uma vez que a célula entra na fase S, não tem mais volta, ela está comprometida a se dividir. A fase S tem um trabalho principal e um trabalho incrivelmente importante: duplicar o conjunto completo de DNA da célula. É um processo de cópia de altíssima fidelidade, para garantir que a informação genética seja preservada perfeitamente. E isso é absolutamente essencial, né? Garante que quando a célula finalmente se dividir, as duas novas células que surgirem terão um projeto genético completo e idêntico. Sem essa duplicação perfeita, a divisão celular simplesmente não teria como dar certo. Esse processo é chamado de replicação do DNA. E é um mecanismo de cópia muito esperto, semi-conservativo. Sabe o que isso quer dizer? Que cada fita da dupla hélice original serve de molde para uma fita nova. No final, a gente tem 2 cópias exatas do DNA original. Depois que o DNA inteiro é copiado, a célula entra na G2 para uma checagem final. É o controle de qualidade. Ela acumula energia, produz mais algumas proteínas importantes e, o mais crucial, ela revisa o DNA que foi duplicado. É como passar um pente fino procurando qualquer errinho antes de mandar o trabalho final para impressão. Certo, mas como é que fica essa duplicação do DNA na prática? Como isso se parece? Vamos visualizar a transformação que acontece com os cromossomos. Então, antes da fase S, lá na G1, cada cromossomo é formado por uma única estrutura que a gente chama de cromátide. Ele está ali simples, digamos. E aí, depois da fase S, olha o resultado. Cada cromossomo agora é composto por 2 cromátides irmãs idênticas que ficam grudadinhas pelo centro. É basicamente uma cópia perfeita pronta para ser distribuída quando a célula se dividir. Depois que a intérfase termina, com tudo checado e preparado, a célula avança para a mitose. E no finalzinho de tudo, ela divide o seu citoplasma num processo chamado citocinese. É o ato final que cria, de fato, 2 células independentes. E o mais interessante é que essa divisão final acontece de um jeito diferente dependendo do tipo de célula. As células animais meio que se apertam no meio, de fora para dentro, como se um cinto estivesse apertando até separar. Já células vegetais, que têm aquela parede celular rígida, constroem uma parede nova bem no meio, de dentro para fora. Então, o ponto principal para levar daqui é este. A intérfase é o extremo oposto de um estado de repouso. É uma fase incrivelmente ativa, de preparação sistemática para a divisão celular, e a fase S é a sua peça central, o evento que define todo o processo. Esse ciclo todo é rigorosamente controlado por vários pontos de checagem para garantir que tudo saia perfeito.
Mas isso deixa a gente com uma última pergunta que dá o que pensar. O que será que acontece quando esses controles todos falham e as células simplesmente começam a se dividir, sem parar?